Então, cá estou eu à noite, entrando ao vivo. Caraca, nem acredito que eu tô fazendo isso. Mas acabei tendo uma noitezinha que é a noite de folga, porque o marido foi dar uma saída. A Pitoca já tá dormindo. Mana, minha maninha aí! Então, a Pitoca já tá dormindo, o marido foi dar uma saída. E como eu nunca entro aqui à noite, eu disse, vamos dar uma olhada, ver como é que é, né? Como é que o pessoal conversa, como é que é a interação à noite, para de repente no futuro eu fazer outras lives nesse horário. Então, na verdade, oi, ô Cláudio, tudo bom? Daqui a pouco a gente se fala mais, tem um monte de coisa para conversar contigo. Carol, que bacana. Então, eu queria ver como é que é esse público da noite, porque eu apareço muito aqui durante o dia, né? Normalmente, ah, no horário do almoço, às vezes de manhã, às vezes à tarde. Bah, não dá, não vou conseguir ler os nomes, eu esqueço desse detalhe, eu preciso estar de óculos. Tem que ser assim. E eu nunca venho à noite, porque à noite é um horário que dá confusão de família, filho, marido e tal. Oi, Sussu, tudo bom? E aí a coisa não rola, não consigo estar aqui, não tem esse silêncio, é outro mundo. Então, primeiro, um brinde a vocês, né? Estou aqui no meu vinhozinho para tentar dar uma relaxada de um dia longo. E queria entender um pouquinhozinho mais as dúvidas que estão rolando sobre, principalmente a questão do curso, né? Que nos últimos dias eu tenho falado bastante. E até trocar uma ideia sobre isso, mas não sobre o curso necessariamente, e sim sobre a questão, né, de quando tem alguma pessoa que a gente conhece, que está trabalhando num business, que está querendo fazer a coisa dar certo. Márcia, tudo bom? Acho que hoje eu vou ter que conversar mais sobre atualizar o pessoal, porque a galera que está entrando aqui, eu vou ter que dar um oi, contar minha história, dizer o que está pegando, como é que as coisas são, por que eu estou aparecendo assim, né? Porque, na verdade, quem está fazendo live, quem está aparecendo, é porque tem algum interesse. Valéria, tudo bom? Hoje é uma hora boa para conversar. Brinde! Gente, Márcia foi minha colega. A Márcia pode provar aqui para todo mundo que eu tenho alguns bons anos de professora, né, nas costas. E acho que a grande diferença, Fábio, bom te ver de novo. O Fábio é outro também que pode atestar aí nessa questão de longevidade como professora. E eu tenho conversado muito com algumas alunas minhas sobre essa diferença, né? A questão de pessoas que entram num determinado mercado e pegam a sua experiência naquele mercado e começam a ensinar, né? E a diferença entre uma pessoa que é profissional de ensino e vai ensinar um conteúdo diferente, que é bem diferente. Uma das coisas que eu recebo muito de elogios e que me deixa assim, fascinada e de verdade apaixonada cada vez mais pelo que eu faço, é muito mais pela forma, pela metodologia que eu uso para ensinar, do que necessariamente por eu estar falando de alguma coisa muito mágica, né? Eu não estou falando nada de tão diferente, de uma descoberta. Pois é, então, vê aí mais. Então, se bobear, tu pode dar aula de nutrição, né? No futuro, quem sabe, tu poderia dar aula de nutrição. Pode trabalhar com nutrição para crianças, porque tu foi formada para ser professora, assim como eu. E isso que é o bacana. Então, desde que eu entrei no mundo de consultoria de imagem, eu olhava para aquela oportunidade, apaixonada pelo conteúdo, mas eu me enxergava ensinando, cara. E eu digo para todo mundo, sem vergonha nenhuma, na verdade, com muito orgulho, eu sou muito melhor professora de consultoria de imagem do que eu sou consultora. Tenho vários clientes, trabalho pra caramba, adoro atender. Oi, Camila, tudo bem? Adoro atender meus clientes, faço com o maior carinho. Mas de verdade, de verdade, de verdade, quando eu entro em sala de aula e os meus clientes estão aí para dizer que eu faço isso com eles também, eu ensino porque é o que eu sei fazer melhor. Oi, Nilce, tudo bom? É o que eu sei fazer melhor. Se tu colocar na minha frente, eu vou dizer, beleza, isso aqui é o como se faz, mas eu te explicar, eu vou ser melhor do que fazendo, sem dúvida alguma. Atendo as minhas clientes com o maior carinho, eu sempre tenho as minhas clientes me mandando mais clientes, ou seja, a coisa funciona. E o meu coração se enche de felicidade, mas ele triplica, ele transborda quando eu dou aula. É uma coisa surreal, eu não sei o que acontece em mim. E é muito louco, porque na verdade, eu não sei se a Márcia vai lembrar dessa história, mas a Roberta, com certeza, que foi a nossa colega de magistério, lembraria. A Núria, a Patrícia Signorelli,
todas as que foram minhas colegas, que a gente até hoje tem um grupinho, que a gente continua conversando há poucos anos, tipo, né, 2, 3 anos atrás que a gente se formou. Quem foi minha colega e a minha irmã que tá aqui, a minha irmã vai poder dizer também, pô, como que a minha irmã é a primeira que vai saber sobre isso. Eu não queria fazer magistério, eu fui obrigada a fazer, né? Me colocaram em sala de aula, do tipo, eu queria ir para um determinado colégio, oi Yasmin, tudo bem? Oi. Eu queria ir para uma determinada escola, e minha mãe disse, não, se tu quer ir para essa escola, tu vai ter que fazer esse curso de magistério, se tu quer, ou melhor, se tu quer ir para essa escola, tu vai ter que fazer esse curso, senão tu vai para a escola que eu quero. E eu não queria, né? E foi aquela coisa e tal, e então eu acabei fazendo magistério. E me encantei com a perspectiva de ajudar uma pessoa a ter um mundo melhor, sabe? De ampliar horizontes, de tu ter uma participação na vida de alguém que não termina ali, né? Que vai adiante, que tu vais, de alguma forma, aquilo que tu está ensinando vai ser multiplicado, vai adiante para outras pessoas, vai ser compartilhado. E essa memória é muito legal. Então, se sentir pertencendo, né, à vida do outro com uma maneira verdadeira. Eu acho que isso foi o que me fascinou. E aí o tempo foi passando. Aí, de novo, né, a minha irmã vai poder ajudar aí. Eu sempre me dei muito bem nas aulas de inglês. Comecei a falar inglês com 13 anos de idade. E quando eu vi, cara, foi a coisa mais louca da face da Terra. Eu vou contar essa história porque ela chega a ser engraçada. Eu estava terminando o meu curso eu estava no avançado na época no IASG, né? E aí várias pessoas vão falar, IASG! Bom, o IASG tinha uma forma de franquia que cada estado tinha autonomia, tanto nos professores e na forma como trabalhava seu conteúdo. Então, em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, o IASG era uma escola fortíssima em termos de conteúdo linguístico, ensinava muito e exigia muito dos seus professores também. E eu vim saber disso depois. Então, daqui a pouco vai entrar alguém da galera aí da época que eu trabalhava no IASG e vai dizer que isso aconteceu mesmo. Eu era aluna numa escola e, ao mesmo tempo, eu estava terminando o meu magistério. Eu estava no 3º ano de magistério e estava preocupada com o meu estágio. E eu ia fazer estágio, naquela época eu sabia que ia ser com uma 2ª série. Então, eu precisava, e naquela paixão que eu estava pelo meu curso de inglês, eu queria ensinar inglês para as crianças de 2ª série. Aí eu cheguei para o meu professor, ele era uruguaio, e eu cheguei para ele e disse, olha só, eu vou dar aula para crianças, assim, e eu queria umas musiquinhas infantis para eu ensinar. Tu tem algum repertório para me passar para eu poder ensinar as crianças? E o cara disse assim, não, tranquilo, faz o seguinte, fala com acho que ele me deu o nome, fala com a Vera Miller, maravilhosa Vera Miller, fala com ela que ela vai poder te ajudar. Aí eu fui lá, buscar dentro do IAS de quem era a Vera Miller, eu era aluna, não sabia naquela época, e descobri que ela era a coordenadora geral de todas as professoras. Eu disse, por que o cara tá me mandando falar com a coordenadora de professores para pegar uma música? Mas vambora, né? Eu preciso lembrar vocês que na época eu tinha recém-completado 18 anos. Tá? Então eu era bem bobinha. Não que eu seja menos bobinha hoje, mas eu era bem bobinha naquela época. Aí eu cheguei para essa Vera Miller e disse para ela assim, Vera, preciso de músicas para as minhas crianças de 2ª série, que eu vou fazer estágio assim, assado. Então eu queria, vai dar aula para criança? Eu disse, vou dar aula para criança. Ai, que legal. Então faz o seguinte, volta aqui segunda-feira e fala com a fulana de tal. E me deu o cartão. Aí eu peguei, olhei o cartão e quando eu cheguei, eu olhei para ela, cara, ela tá mandando eu falar com a psicóloga para dar música para criança. Tipo, não tava entendendo nada, mas até aí eu nunca tinha trabalhado, eu achava que era como as coisas aconteciam, né? Eu preciso de música, eles estão me mandando para quem vai poder me dar as músicas que são adequadas para a faixa etária, viajando. Aí apareceu eu lá, né, para essa reunião com a psicóloga começou a conversar comigo, fez um monte de perguntas. E aí eu lembro que eu disse assim, eu respondi tudo, né? Aí eu disse, tá, mas e aonde que eu consigo as músicas que eu preciso? Fica tranquila, isso aí vai ter disponível para ti no material didático. Que material didático? Volta aqui, daí ela me deu uma data, tipo 2 semanas à frente, volta aqui, tal dia, que a gente vai conversar mais a respeito disso. Eu disse, cheguei lá numa segunda-feira, eram 2 da tarde, né? Cheguei lá e me mandaram direto para uma sala. Aí eu cheguei, entrei nessa sala,
uma galera sentada, tipo, uma sala de umas 20 pessoas. Eu fui entrando meio encolhidinha, tipo, cara, tem alguma coisa de errado aqui. Eu não posso ter. Eu só queria música para as minhas crianças. O que está acontecendo aqui? Aí eu sentei do lado de uma menina, mais ou menos da minha idade, assim, a Daisy. Oi, Tânia. Oi, Jenny. Tudo bem? Eu sentei do lado dessa menina que devia ter a minha idade, a Daisy, na verdade. Ela falava o nome dela como Daisy porque era com A, então não era Daisy, era Daisy. Mas tudo bem. E aí, a gente começou a conversar e ela me disse: não, eu tô aqui pro treinamento de professores. Eu disse: papo é esse treinamento de professores? Sim, esse aqui é a sala de reunião de treinamento de professores, assim, assado e tal. E eu, naquela altura, tava tão atordoada que eu fiquei sentada, meio atônita, assim, só esperando o que ia acontecer, né? Do que tá vendo disso. E eis que eu entrei num treinamento de uma semana porque tudo aquilo que eu tinha falado antes, que eu fui lá, falei com a Vera Miller, depois eu falei com a psicóloga e tal, cara, eu tava sendo entrevistada por um emprego que eu não sabia nem que eu tinha aplicado. Essa foi a real. Aí cheguei lá, fiz o treinamento e muito provavelmente as minhas colegas de magistério vão lembrar disso, porque eu contei essa história para elas. E no final da semana, a Vera Miller, que foi aquela com quem eu conversei num primeiro momento, me chamou e disse: então tá, tu foi selecionada pela escola do Jardim Lindóia, tu vai começar a dar aula lá, tu pode escolher, isso aí em janeiro, tu pode escolher se tu vai começar a dar aula lá agora em fevereiro ou em março. E eu tipo, como assim? O que tá acontecendo aqui? Então, pedi musiquinha. Oi, Angélica, tudo bem? Pedi musiquinha para os meus alunos de estágio, cara, e acabei saindo de lá com emprego, né? Então, eu comecei a dar aula de inglês, comecei a dar aula de inglês, eu tinha 18 anos. Só que, claro, né, eu já tinha a bagagem do magistério, eu já tinha feito o meu estágio, eu estava entrando lá. E uma coisa que foi muito legal, que eu sou muito grata mesmo, foi que a escola do IASG em Porto Alegre, naquela época, não sei como é que está hoje, eu espero que tenha mantido a qualidade e melhorado, inclusive, a escola de inglês lá investia demais nos seus professores, demais, demais. Nós tínhamos treinamento direto, muito treinamento, e não era treinamento bobo, não, era treinamento forte. Então, assim, eu fiz um curso que o nome era Reflective Teaching. Esse curso de Reflective Teaching valeu conteúdo de faculdade. Ele foi sensacional. Na sequência, eles tinham um programa que funcionava como cada professor era responsável pelos seus alunos. Então, quando virava o semestre, tinha rematrícula, existia lá uma tabelinha para saber quantos alunos de cada professor tinham se rematriculado. E o que eles perceberam? Super inteligente. Perceberam que, quando eles davam incentivo para os professores, o retorno era maior, não porque os alunos gostavam mais e voltavam para aula, mas porque os professores se envolviam mais e acabavam, então... Valeu, Cláudio. E acabavam, então, se manifestando com os seus alunos e trazendo os seus alunos, porque eles conversavam: tu não vai fazer por quê? Não sei, eu acho que eu não vou usar inglês mais na minha vida. Como não vai usar? Tu tem potencial do caramba, tá pronto para isso, eu tô vendo te esforçar. Segue adiante, é mais um livro. Fosse o que fosse a conversa, os professores se envolviam. E aí, no primeiro ano que eles implementaram o Prêmio Cidadão do Mundo, o Prêmio Cidadão do Mundo era um ano inteiro, né? E aí eu tenho que dizer que foi a época mais difícil de todas. O ano inteiro, ou seja, tinha que pegar o primeiro semestre, rematricular para o segundo semestre rematricular para o primeiro, ou era o segundo para o primeiro, depois o primeiro para o segundo, whatever. Sei que era uma sequência de 2 semestres, que eles pegavam a soma de todos os percentuais de retorno dos alunos de cada professor. E aí, naquele ano, eles fariam uma seleção de, acho que eram 5 professores por um ano. Os 5 melhores índices de rematrícula, de retorno de alunos, ganhariam um curso em Southern Utah University, na Southern Utah University, em Cedar City, em Utah, né? E eis que... Oi, Ana, tudo bem? Eis que a pessoa que vos fala ficou naquela época em primeiro lugar nos retornos de alunos. E eu ganhei essa viagem
para estudo de cultura. Oi, Andréia, tudo bem? Estudo e cultura norte-americana por um mês, 100% pagos por eles. Tipo, do momento que do meu último respiro em Porto Alegre, a chegada em Utah, todo o curso, toda a manutenção, tudo que eu comi, tudo que eu fiz, tudo eles bancaram para mim por um mês. E na sequência, então, retornei para Porto Alegre, foi isso. E a minha vida de ensino começou ali. Então, assim, ó, eu tinha 18 anos, faz a matemática, né? Não vamos falar em números, mas os números são alguns. Aí eu, na sequência, entrei. Oh, agora que eu vi, cara, até minha sogra tá aqui. Cid! Que legal te ver! Rosângela também foi colega de magistério, sabe dessa história. Ju, tu vai conhecer um pouquinho mais de mim. Eu não vi que eu tinha que descer um negócio aqui para ver quem estava entrando no Facebook. Tem uma galera aqui que pode ajudar a contar essa história. Então, a minha história com sala de aula começou lá, como eu brinco sempre, nos idos de Guaraná com rolha. Aí, eu acabei entrando para o IASG, trabalhei no IASG por uma cara, fiz faculdade de letras, aí teve lá outras faculdades que eu comecei e não concluí, contabilidade, por exemplo, para quê, né? E administração e tal, algumas coisas, mas sempre inglês foi o que mais pegou. E aí, Grazi, ó, mas tô falando, cara, que o pessoal do magistério vai aparecer aqui só para confirmar que eu tenho esses anos todos nas costas. Rosângela foi minha colega de magistério, tá morando agora em Washington. Grazi foi minha colega de magistério, então eu já tinha falado antes ali da Márcia. Galera que sabe que faz tempo que eu tô dando aula. E aí, quando eu tava já com todo esse tempo de sala de aula no Brasil, e assim, já fazia mais de 20 anos que eu estava dando aula de inglês. Eu acho que eu vou ser sincera, cara, eu acho que fazia 25 anos que eu estava dando aula de inglês, quando meu, na época, namorado chegou e disse, vamos morar em Nova York? E eu tipo, como assim? O que tá acontecendo aqui? E aí eu fiquei meio que, na verdade, por mais que eu amasse dar aula de inglês, o Cid foi meu aluno, cara. Então o Cid sabe como é que eu sou em sala de aula e poderia falar que eu dava aula na empresa que ele trabalha até hoje. Mega orgulho, trabalhei no Sicredi há alguns anos dando aula, dei aula com uma galera lá, morro de saudade de muitos até hoje. E tenho um aluno de lá até hoje que eu não consegui abrir mão, não, que ele segue tendo aula comigo. Então, na verdade, eu não consegui abrir mão, não, né? A gente voltou a fazer aula e hoje eu não abro mão dele, a gente segue adiante, porque agora já voltou. Eu dava aula no Sicredi, foi muito bacana. Eu tinha alunos na minha casa, eu dava aula das 8 da manhã às 10 da noite, até que chegou um dado momento que eu percebi que, pô, eu posso aliviar, né, essa carga e diminuir na minha carga horária. Trabalhei muito com traduções também e tal. E aí, meu namorado na época, hoje marido, chegou e disse, vamos para Nova York? E eu, né? Oi, Sol, tudo bem? Vamos para Nova York. Só que tinha um capítulo em paralelo da minha vida que poucas pessoas sabiam, só as mais chegadas, que era que o meu brinquedo favorito era Esquadrão da Moda. Então, eu reunia, oi, Jéssica, finalmente, cara, a gente consegue se ver de novo. Boa! Eu tinha essas amigas que a gente fazia Esquadrão da Moda, cada vez na casa de uma, e aí começou a crescer, eu fiz nas casas de outras, e daí elas iam lá em casa e a gente fazia confusão. E, obviamente, né, professora, sempre falando, acabou que eu conduzia coisa e tal. E batiam na minha porta e sempre perguntavam, pô, Alice, eu me lembro como se fosse hoje, tipo, tem uma festa para ir, me ajuda, o que eu escolho? Era sempre eu a dar palpite, né? Palpiteira que sou eu. Então, quando eu vim para cá, eu disse, pô, é hora de repente eu me reinventar. Eu vou fazer alguma coisa de novo. E eu confesso para vocês que até aquele momento, ai, que bom, que bom. Até aquele momento, eu não sabia, cara, que existia uma profissão chamada consultoria de imagem. Eu jurava que aquele programa do... Acabei de falar o nome? Bom, eu falei, não vocês vão lembrar. Eu achava que o programa era só um programa de TV, tipo novela, sei lá, o que fosse. Eu não sabia que aquilo era uma profissão, que pessoas faziam isso de verdade e tal. Lembra que eu falei que eu era ingênua? Bom, seguia ingênua até ali. Se bobear, sigo ingênua, sigo bobinha. Aí eu descobri que aquilo era profissão, que a galera fazia isso. Eu disse, bom, peraí. Eu já gostava disso como hobby. Por que que eu não vou, então,
já que eu tô me mudando, indo para um lugar diferente, por que que eu não... Obrigada, Andréia. Falhou aqui direto. Muito obrigada. Esquadrão da Moda. Yes! Então, o Esquadrão da Moda que eu fazia com as minhas amigas. E eu não sabia que aquilo era uma profissão, né? E até na sequência, quando eu cheguei em Nova York, eu ia fazer um curso com o nome dele é Kelly alguma coisa, e o dela... Cara, minha memória para nomes é péssima. Meus alunos estão aí para comprovar que em sala de aula eu errava os nomes de todo mundo. Então, nomes não me cobrem, que vai ser difícil. Eu sei que eu ia fazer uma aula com ela acabou não tendo mais cursos e tal, mas eu disse, pô, é isso aí que eu quero. Eu vou fazer um curso desses. E aí eu fiz toda a formação e tal, e história de verdade, gente. Um dia eu estava tendo aula com a Dominique Isbeck. E eu estava fascinada com essa mulher, fascinada com ela. Porque ela é conteúdo ambulante, cara. Ela sabe, ela é a Stacey, nossa, Andréia, eu vou te botar do meu lado me dando as referências, porque para nome tu tá arrasando. Stacey London e Kelly Clinton. A Stacey London, ela estava dando um curso aqui. E, inclusive, eu tenho um livro dela autografado que ela mandou pedindo desculpas, porque o livro não ia acontecer, o curso não ia acontecer, mas que ela queria, então, compensar as pessoas que tinham se inscrito para o curso, dando o livro de presente. Eu tenho o livro dela guardado com muito carinho. E aí eu conheci a Dominique Isbeck, fiz aula com ela e tal, e a coisa foi andando, e tinha no final da aula eu tinha que fazer contar uma história e tal. E eu sei que nessa história eu contei para ela e falei que eu trabalhava com ela. E ela disse assim, tá, tua história foi muito bacana, tu mandou muito bem, né? Cumpriu todos os requisitos, mas tu não trabalha comigo. Porque era pra gente apresentar para as pessoas e empresas, né? E ela disse assim, mas tu não trabalha comigo? Eu disse, não, ainda. Quando é que eu posso começar? E eu comecei na semana seguinte. Eu comecei a trabalhar com ela, e aí, como eu já tinha essa questão de sala de aula muito forte, o que rolou foi que eu já comecei a trabalhar com ela diretamente na parte de cursos, falando sobre sala de aula, e eu comecei a estagiar com ela em sala de aula, eu comecei a dar aula do conteúdo com ela em inglês, então ela dava o curso e eu ia com ela junto. E aí, total, fui muito abusada, Jéssica, eu realmente fui abusada, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque trabalhar com ela foi incrível. Então, eu cheguei, no primeiro momento eu estava ajudando ela com a metodologia e tal, por quê? Porque ela me disse assim, Ilice, fechou todas, porque eu estou reorganizando o meu curso, eu tô com um curso que são 2 semanas, assim, acessado, eu quero fazer ele com uma segunda parte online e uma parte presencial, só que eu preciso de alguém que tenha conhecimento de pedagogia, de que tenha conhecimento didático, para eu saber o que eu ponho aonde e como é que isso vai acontecer e quais são as tarefas que eu tenho que executar. Eu entro com o inglês, tu entra com essa parte pedagógica. Eu disse, pô, já falou, era tudo que eu sonhava, foi maravilhoso. Então eu ajudei ela a implementar essa nova metodologia que ela usa até hoje. Ela usa até hoje. E na sequência, quando concluiu a metodologia, eu disse para ela, pô, show, só que olha só, esse curso está só em inglês, tem uma galera no Brasil buscando formação internacional e só tem coisas em inglês aqui e infelizmente não é todo brasileiro que fala inglês porque o nosso país tem uma língua só, não é obrigatório aprender a segunda. Então, o que tu acha da gente pegar esse material todo? Eu traduzo ele para o português, começo a dar essas aulas em português e, né, a gente faz uma parceria. E ela achou a ideia muito boa. Eu disse, então, toca a ficha. E lá foi a Aliciane traduzindo tudo, traduzir todo o material dela para português. Com isso, ela me deu os direitos do material dela. Então, tudo o que eu estava ensinando, eu tinha autorização dela para ensinar. Hey, Prince, how are you? E fiz essa parceria com ela até... até ano passado foi o último curso que eu dei, utilizando o material dela, o nome dela e tudo mais, né? Só que a parceria foi evoluindo. No primeiro momento, eu dei aula com ela na turma em inglês. No segundo momento, eu dei aula sozinha na turma em inglês. No terceiro momento, eu dei aula em português e ela me acompanhava. E no terceiro momento, eu dava aula em português e ela dizia, boa sorte, né? Oh, good to hear that. Thank you very much. It's a shame that I'm not speaking English tonight, but maybe next time.
just, shoot out your questions and I'll be glad to answer them later on. Então, assim, eu segui com ela até o último momento. E foi mais ou menos assim, ela foi uma mega mentora. Porque eu tinha toda aquela questão, o Bruno tá aí também para falar. Eu tive franquia do 4, cara. O Bruno genial, assim, foi mega parceiro. Eu tive, na época que eu tava focada em inglês, fui dona de uma escola e a minha franquia foi do 4, que para mim, assim, mega. Eu sou muito feliz. Os lugares que eu trabalhei na vida foram lugares muito, muito bons e me deram um retorno, não só financeiro, mas um retorno de crescimento absoluto, assim, foi bárbaro. Aprendi com o Bruno coisas importantíssimas na carreira, muitas eu carrego comigo até hoje. Então, Bruno Marotti, genial, ó. Valeu. E aí, então, ano passado, eu já estava dando aula sozinha com o material, com a chancela da Dominique. Só que eu comecei a ficar chateada com coisas que eu já falei para vocês e disse, agora vou lançar o meu curso com a minha metodologia, com tudo que eu tenho aí de bagagem de sala de aula, eu estou pronta para isso. E nasceu o estilo de ensino com essência, que é o meu bebê. Oi, Dani, tudo bom? Que é meu bebê, que é o que eu mais falo nos últimos tempos, que eu tô babona de todos os lados, assim. E essa semana eu tô falando sobre o curso direto, por quê? Porque agora em junho vai começar a segunda turma. A primeira turma está sendo agora a turma piloto, que, como eu comentei com vocês há algum tempo atrás, eu ia fazer uma turma piloto para 5 meninas apenas, mas acabou ficando em 7 e tá super bacana, porque eu adoro o número 7, então eu fiquei feliz com isso. E aí, com a participação delas, eu consegui perceber, isso tem que ser assim, tem que ser assado, tô dando os ajustes finais no curso e tá pronto, cara, tá pronto. Com todo o conteúdo, a base teórica, toda aquela que a Dominique me autorizou a usar, toda a base teórica que a Dominique me autorizou a usar, todo o aprendizado que eu tive com sala de aula de IASES, de Quatron, de magistério de curso de letras, de tudo que eu fiz na vida até hoje, eu botei isso tudo junto. Porque o que eu percebi é que eu tenho que contemplar os perfis de aprendizado que são diferentes, né? Tem pessoas que precisam de metodologias diferentes para conseguir ter absorção do conteúdo, senão tu vai simplesmente estar dando aula para as paredes. E eu não me conformo de dar aula e não saber que a pessoa aprendeu. Eu preciso confirmar. Eu sou daquelas professoras chatinhas mesmo, que vai em cima, pergunta, que cobra, que manda atividade, que quando percebe que a atividade não deu certo, manda mais uma. Então, a turma tem mentoria, né? A gente tem o grupo de discussões. E aí tem o bate-papo, quando fecha o conteúdo, por exemplo, primeira semana de aula é carreira, segunda semana de aula é carreira e propósito. Então, fechou o conteúdo, final da segunda semana tem uma aula ao vivo, passar todo o conteúdo juntas, ver dúvidas, revisar tudo e tal, para poder ir adiante. E assim vai funcionando. Aí, na segunda semana, o assunto é linhas, direção, movimento, escala, proporção. Aí na terceira semana é biótipo, proporções de corpo e tudo mais. Fechou as 2 semanas? Mais uma aula ao vivo. E para cada conteúdo tem uma atividade prática, tem discussão no grupo, é um monte de coisas. Por quê? Porque eu preciso ter certeza de que vocês que vão estar fazendo a aula vão conseguir aprender. Porque senão eu estou perdendo meu tempo. Eu não quero dar aula só para, não quero botar galera na turma, entendeu? Eu não quero número, eu quero conteúdo. Então, eu vou ter 100 pessoas na turma. Não, cara, nunca. Nunca. O dia que eu tiver 100 pessoas na turma é porque eu tenho uma equipe do caramba trabalhando comigo que vão poder, good, thank you, que vão poder, então, me ajudar a replicar isso. Porque enquanto depender de eu dar atenção para cada um dos meus alunos, eu não posso trabalhar com turmas enormes, não tenho condições de fazer isso, né? Talvez eu tenha várias turmas pequenas, adoro a ideia, acho que vai ser muito legal. Pois então, Andréia, tu não acha isso? Eu acho que tem muito curso que é só para encher linguiça, cara. E aí eu fico chateada porque eu já peguei muita aluna que chega aqui dizendo, Alice, como é que eu não sabia disso antes? Eu disse, não sei, cara, não sei como é que não sabia disso antes, porque as coisas são assim, o conteúdo é profundo, as coisas não são supérfluas. Então, é verdade, André, você tem razão. Infelizmente, tem muita formação furada. E
eu estava fazendo as contas aqui, somando. Oi, Julie, tudo bem? Somando, só do primeiro. Aqui, a primeira semana de aula, que o conteúdo foi carreira, eu tive com as minhas alunas mais ou menos 4 horas de conteúdo. Então, assim, 4 horas de conteúdo não, né? Assim, conteúdo mais atividade, mais bate-papo, mais grupo, mais isso, mais aquilo. Na real, 4 horas, porque foi uma semana light. Era a primeira semana, elas estavam entrando no ritmo. Simone, lindona! Que legal te ter aqui, barriguda, tô louca pra ver fotos. Então, a Simone também, cara. A Simone me conhece dos idos de Guaraná com rolha. Quando eu estava dando aula ainda, ela era um toquinho. Não gosto nem de falar quantos anos ela tem hoje, mas ela era um toquinho dela para ela. E no futuro, que a gente não sabe quando o futuro vai chegar, né? No futuro, ela me apresentou a consultoria de imagem. Que lembra que eu falei que eu não sabia o que era? Ela me apresentou. E aí tô aqui eu hoje falando sobre isso, dando aula de consultoria de imagem. O mundo é muito louco, muito louco. Então, assim, eu tenho na primeira semana de aula 4 horas de um conteúdo que em muitos cursos não é nem abordado. Aí na sequência, eu ainda falo de propósito. Aí na sequência, começou a ficar um conteúdo sério. Aí vai entrar linha, direção, corpo, etc e tal. Os alunos têm mais, as alunas, né? Porque eu estou trabalhando principalmente com mulheres, tem uma carga horária de mais ou menos 5 a 6 horas de dedicação por semana num curso. As meninas que estão fazendo o curso agora da turma piloto, elas vão ter 10 semanas de aula nessa turma. A turma depois vai ser dividida, esse nível básico vai ser dividido em 2 módulos, porque eu percebi que fica muito intenso, eu comentei isso também. Então, assim, dessas 10 semanas que elas estão tendo, né, elas vão entrar agora, a gente terminou a 5ª semana, vai começar a 6ª, na segunda-feira. Elas vão ter 50 horas de aula, com certeza. 50 horas de conteúdo, né? Entre tarefas, aula, vídeo, videoaula, áudio e tudo que tem. E não vão ter completado o curso. Não vão ter completado o curso. Elas vão ter ainda o 2º nível, que vão ser mais 10 semanas. E depois ainda vai ter o curso ao vivo. Porque realmente não é pouca coisa para aprender. A gente está lidando. Lia, mais uma do meu tempo de sala de aula. Quer dizer, do meu tempo de sala de aula, não, de magistério, né? Porque a sala de aula segue, só mudou o lugar. Então, assim, é muita coisa para ensinar. A gente tem muita responsabilidade quando está trabalhando com o outro. A gente está trabalhando com pessoas que depositam na gente as suas dificuldades, as suas dúvidas, os seus anseios, elas estão projetando naquela consultoria de imagem, né? O cliente de consultoria de imagem está projetando naquela consultoria de imagem a sua vontade, o seu sucesso, as suas ambições, os seus objetivos de vida. E aí, cara, tu vai chegar e tu vai entregar, tu vai formar uma pessoa que vai ser consultora de imagem e vai dar para ela um conteúdo meia boca. Não pode. Tem que ser um conteúdo realmente muito rico. Ai, que bom, André. Tu sabe que a gente tem que bater um papo. A gente conversou aquele dia que eu estava aqui, né? A Andréia Fragas passou um tempo aqui em Nova York. A gente teve um papo muito legal. E a gente tem que conversar de novo. Vamos marcar aí um bate-papo. De repente, a gente faz uma conferência para poder se olhar e trocar mais ideias. Porque é muita coisa acontecendo. A gente pode colaborar e se ajudar no nosso trabalho. Porque nós duas temos a mesma visão. Acho que a consultoria de imagem é muito... Oi, sogrinha, tudo bom? A consultoria de imagem é muito mais do que as pessoas estão vendo, do que as pessoas estão comprando, né? E como eu tenho essa visão de como a consultoria de imagem acontece aqui, né? Aqui não só em Nova York, mas eu vou falar principalmente pelo lado que eu estou. Eu estou em Nova York, então assim, eu vou falar de Boston, vou falar de Washington, vou falar do que está aqui do lado mais friozinho, né? A galera aqui tem uma visão muito diferente da consultoria de imagem. Aqui é uma coisa muito séria. Tem profissionais que são chamados para fazer trabalhos para ajudar em equipes e formar equipes e ir adiante e tal. E o profissional de consultoria de imagem aqui, ele não é idolatrado, sabe? Ele é respeitado, ele não é idolatrado. Porque as pessoas percebem o valor do trabalho e elas não olham para esse profissional dizendo, meu Deus do céu, ela entende tudo de imagem. Não, eles são respeitados pela capacidade que eles têm
É diferente, né, Andréia? Eu sei, tu estudaste aqui, eu sei que realmente a gente percebe. Tu és respeitado pela tua capacidade de ajudar as pessoas a subirem os degraus da vida, né? A ir adiante, a realmente conseguirem atingir seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, não através da imagem, porque aí eu acho que tem uma questão um pouco diferenciada. A tua imagem não vai te ajudar a conseguir um emprego. Ela não vai, eu tô bem vestido, o emprego é meu. Não. Tu tens que ter o teu conteúdo, tens que ter a tua bagagem, tem que ter a tua capacidade, tem que ser treinado para aquilo que tu está buscando. Porém, a Andréa falando ali, cara, eu fico tão feliz porque é uma colega de profissão, e quando tem um colega de profissão que percebe o valor do teu trabalho, é muito bacana. Então, eu fico muito feliz, Andréa. Muito obrigada por estar assistindo, por estar participando. O que tu está colocando ali, agora até perdi o fio da meada, viu só? Me deixou sem, sem jeito aqui. Mas a gente tem que formar profissionais que vão lidar com isso, né? Que é realmente a verdade das pessoas, porque voltou. Então, não é o teu vestir que vai te dar o teu emprego, a tua ascensão profissional, etc. Não. Tem dois fatores que combinam. Primeiro, a tua imagem, ela vai te dar um empurrão para que tu tenhas aquela força, porque o que a gente veste tem poder, sim, de mexer com quem nós sentimos ser. Vai te dar aquela força para tu te sentir aquela pessoa que tu tens capacidade de ser pelas tuas habilidades pessoais. Isso é um lado. De outro lado, o que tu veste vai comunicar para as pessoas que estão conversando contigo esses objetivos e vocês vão estar em sintonia. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa se veste de uma maneira e pensa de outra. E aí, isso é super comum. A gente entra numa reunião, num bate-papo, num aniversário de criança e vê lá alguém sentadinha e olha para aquela roupa, né? E, cara, todo mundo julga, então não vem com esse papinho, não vai julgar e tal. O cérebro da gente é mais rápido. Por mais bacana que nós sejamos no nosso coração e que a gente não queira estar julgando as pessoas, o nosso cérebro faz assim, ó. E numa leitura de 7 segundos, como a gente sabe, vai lá e faz assim, ó, essa pessoa isso e aquilo. Pela aparência. E quando tu vai conversar com aquela pessoa, cara, não é assim. Ou a pessoa é muito mais legal, ou ela é muito mais chata, ou ela é muito mais simpática, ou ela é muito mais sisuda, sei lá, o que for de diferente. E isso acontece porque a roupa e a personalidade não estão alinhadas. Então, o profissional de consultoria de imagem vai chegar para aquele cliente e vai dizer, olha só, Patrícia, a Patrícia é legal, a Patrícia foi minha aluna de consultoria de imagem, aqui tá voltando daqui um pouco, vai ser muito bacana. Tu vai alinhar, então, essas coisas, né? Tipo, tu não pode ter a personalidade aqui e o vestir aqui e vice-versa, porque não vai funcionar. Na hora de tu colocar isso junto, as pessoas vão ter a percepção de uma coisa e quando tu abriu a boca vem outra. E isso dificulta o teu atingimento de objetivos, porque confunde as pessoas que estão conversando contigo. Seja porque tu está buscando uma posição profissional ou porque tu está, na verdade, até buscando amigos, buscando um relacionamento, o que for. Confunde. Então, o que o bom consultor de imagem vai fazer é alinhar, né, esses dois lados, personalidade e vestir, comportamento, comunicação, presença digital, tudo que está dentro da consultoria de imagem. Oi, Evelyn, tudo bem? Su, opa, Susan, Emily, tudo bem? Então, vai alinhar isso para quê? Para que quando a gente chegue no lugar, o cliente chegou em determinado lugar, ele vai ser percebido na sua totalidade por aquilo que ele representa. E não por coisas diferentes. Não vai ter confusão para quem está conversando com ele. Vai ficar claro. Então, é muito mais fácil, obrigada. É muito mais fácil de atingir o teu objetivo. E aí, eu consegui meu emprego porque eu fiz consultoria de imagem. Não, cara, tu não conseguiu teu emprego porque tu fez consultoria de imagem. Tu conseguiu teu emprego porque tu estava de posse de todas as ferramentas para mostrar o teu melhor, a tua capacidade naquela hora. Então, se tu teve um profissional que te treinou para chegar lá, numa entrevista de emprego, por exemplo, e responder as coisas de maneira que o teu futuro empregador ia gostar das respostas e achar bacana que tu seria o funcionário,
Também teve uma pessoa que foi teu consultor de imagem, que te deu as instruções do que vestir para que o teu discurso estivesse coerente com a tua aparência e vice-versa, né? A aparência é coerente com o discurso, principalmente. E aí é que tá a sacada. Então, tu não tem que idolatrar um profissional de consultoria de imagem. Não, o profissional de consultoria de imagem tá ali para te... Lembra que eu falei na live ontem que o meu objetivo com o meu trabalho no curso agora... Oi, Elisandra, tudo bem? No curso de ensino de estilo com essência, o meu objetivo era botar de volta a palavra servir no serviço de consultoria de imagem. De verdade, a gente entregar alguma coisa servindo a pessoa, né? Fazendo com que o nosso trabalho ensine ela a poder usar as ferramentas de maneira inteligente para que ela possa estar sempre em equilíbrio, né? Em harmonia com o quem ela é e com quem ela aparenta ser. E por isso que eu digo que é tão importante. Eu preciso tomar um pouquinho de vinho, gente. Tô sem voz já. Peraí. Por isso que eu digo que é tão importante levar em consideração a essência da pessoa. Porque se a gente não sabe quem aquela pessoa é por dentro, quem ela é nos seus anseios, nas suas vontades, nas suas perspectivas, nos seus medos. A pessoa que chega para fazer uma consultoria de imagem não pensa em vocês que ela vem de ombro esticado e de nariz em pé para fazer consultoria de imagem, porque essa não faz. Ela vem encolhidinha, pedindo ajuda, pedindo colo, cara. Ela vem pedindo colo, ela vem pedindo um afago, ela vem pedindo um carinho. E muitas vezes ela precisa ouvir: tu tá bem, tá legal, tá fazendo certo, toca ficha, sabe? Ela precisa desse estímulo. E se a gente olhar para uma pessoa sempre pensando naquele corpo, né? Como que eu vou botar roupas nesse corpo? Que panos eu vou usar para cobrir? E esquecer dessa insegurança que todos têm. Todos têm. Ninguém chega para fazer uma consultoria de imagem seguro de si. Se ele fosse seguro de si, ele não estava fazendo. Então, por isso que tem que ter essa coisa de essência, tanto a tua no teu trabalho, quanto a percepção da essência do teu cliente, para que o trabalho funcione. Porque senão a gente vai estar trabalhando com manequim, né? Aí tu vai para uma loja, pega lá o bonequinho, né? Eu até tenho o meu aqui. Como a gente diz, né? Mata a cobra e mostra o pau. Isso, glamour ou relação. É bem isso. Ou relação, é bem isso. É. Então, assim, tu pega lá, né? Se tu vai trabalhar apenas com o corpo, tu pega lá o teu bonequinho. Isso aqui, a propósito, a gente usa em aula para estudar o método das 8 cabeças. A gente vai lá, pega o corpo, joga um paninho em cima. Ah, beleza, serviu, tá legal, parabéns. Segue. Não é isso. O nosso cliente não é isso aqui. Né? O nosso cliente, ele tem história para contar. O nosso cliente, ele tem alguma coisa que ele precisa fazer e ele tá ali pedindo ajuda porque ele se sentiu, digamos, de certa forma, enfraquecido com a sua imagem e precisa de ajuda nisso. E vamos pensar uma coisa, assim, o Brasil, nós brasileiros, brasileiras principalmente, somos um povo que confia demais na aparência. Nós somos um povo que julga, sim, como eu falei antes, temos que saber que as pessoas julgam. Julga demais pela aparência, pelo que vê, pelo que veste. Que marca é a tua bolsa? Onde tu comprou o teu sapato? Para nós, isso tem um valor que é errado, né? Todos nós sabemos que nós não devemos pensar nas pessoas. Oi, Márcia, tudo bem? Enxergar as pessoas dessa maneira. Mas o brasileiro, assim como outros povos latinos e alguns na Europa, faz isso sempre. Então, se a pessoa chegou no Brasil para fazer... Oi, Adri, tudo bem? Para fazer a consultoria de imagem, ela sabe que ela está sendo julgada pelas outras pessoas e por isso ela decidiu fazer a consultoria. Ela tem medo de ser julgada pelo seu consultor. O que eu tenho de casos de clientes brasileiras que chegaram para fazer a consultoria, principalmente na parte de análise de cores, que senta assim, encolhidinha, com medo do que vai acontecer, e do tipo, ai, essa cor que eu tô usando tá bem? Cara, se não tiver, tudo bem, sabe? Ninguém vai... não tem um policial ali na rua
dizendo, ó, você não está vestida de acordo, vem aqui, toma uma multa, passa lá e paga, porque a senhora não pode voltar aqui nesta região, senão não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O aprendizado de consultoria de imagem é para enriquecer, é para contribuir para a vida de alguém, é para que essa pessoa tenha mais uma ferramenta de ser um melhor ser humano na vida dela e para as pessoas que habitam o mundo dela. Essa que é a grande sacada. E aí é que tá o meu desejo, assim, o meu sonho de Poliana, né? Se o Bruno tá aí ainda, ele vai lembrar disso, né? Que me chamava de Poliana. Eu sou Poliana mesmo, porque eu acredito que as coisas podem ser boas, que o mundo pode ser bonito, que pode ser tudo cheio de flores e blá, 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 que pode ser só sorrisos. E se o mundo como um todo não pode, no meu mundo eu estou tentando criar alguma coisa assim para que mais pessoas multipliquem isso, né? E eu já estou com algumas meninas aí das minhas alunas dizendo que são essência até o fim agora. E isso é muito bacana, porque vamos combinar, cara, o mundo está muito pesado. O mundo está muito difícil. A gente tem notícias ruins todos os dias, todos os dias. Então, tanto na tua parte como profissional, tu tens que trabalhar numa coisa que tu ama e que te enche o coração. Eu estou feliz de dizer que eu estou fazendo isso. E do outro lado, as minhas alunas, eu preciso fazer. E não é bom ser poliana, Paty, vai dizer, é muito bom ser poliana. As pessoas com quem a gente vai trabalhar, a gente tem que fazer com que elas percebam isso. A gente tem que levar para elas um pouco de flor, sabe? Um pouco de flor, um pouco de amor, um pouco de calor, só de coisas boas. Para a gente dar uma criada nisso, uma mudada nisso, uma guinada nesse mundo que está tão triste. O mundo as pessoas podem, né, criar um mundo melhor. E eu tento, através do meu trabalho, fazer isso. Tento levar isso para as minhas alunas levarem para os seus clientes, né? E fazer uma corrente do bem no mundo de consultoria de imagem. Essa é a minha proposta, fazer uma corrente do bem, onde as profissionais de consultoria de imagem se dão as mãos, se ajudam e interagem de uma maneira positiva, né? Onde a gente percebe que se determinada consultora, ou se determinado cliente, ou se determinada pessoa não se veste da maneira que eu me visto, da maneira que você se veste, não é porque ela é melhor ou pior. É porque ela habita um mundo, ela tem influências culturais diferentes. Isso tem que ser respeitado, né? O belo nela não é o belo na gente, não é o belo nela, nele, no outro. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua verdade, a sua forma de expressar a sua verdade, a sua forma de vestir a sua verdade. E, acima de tudo, é muito mais importante a gente ser, né? Existir e ter certeza de que consegue reproduzir a sua verdade em todos os aspectos, inclusive na forma de vestir. Então, eu tenho que parar de falar, cara, porque eu não calo a boca. Eu tô tão apaixonada por esse conteúdo. Letieri, bom te ver por aqui, guri. Quanto tempo, hein? Quero saber de ti, como é que estão as coisas. Eu tô tão apaixonada por isso que eu começo a falar e não paro mais. Não paro mais. Então, não sei se alguém tem aí, mas eu vou deixar até alguém perguntar alguma coisa para eu respirar, tomar aqui um pouquinho, mais um golinho de vinho, respirar e respondo vocês. Vamos ver se rola alguma pergunta aí. Porque se não rolar, eu vou voltar para o meu trabalho aqui, que eu tenho algumas coisas de conteúdo para continuar e trabalhar, porque eu tenho mais 4 semanas da aula que está acontecendo e mais 6 semanas da aula que virá ainda pela frente para criar, né? Então tem coisa para caramba. Fez aromas, galera. Eu nunca disse muito obrigada pessoalmente. Agora não vai ser pessoalmente, mas vai ser virtualmente. Vocês devem lembrar da Erika Okazaki. Só um pouquinho, deixa eu olhar aqui. Erika Okazaki, amiga, parceira, já virou irmã. Foi aluna. A gente se conheceu, ela foi minha aluna. Ela fez o curso comigo, um curso maravilhoso. E aí, a gente começou a trabalhar juntas e fizemos o New York Experience. Quando nós fizemos o New York Experience, as mulheres vieram para cá, elas saíram do Brasil, vieram para Nova York para passar pelo processo todo de consultoria de imagem. E a Fez Aromas teve a delicadeza
de mandar um mimo para essas meninas. Vocês não têm noção do que foi esse mimo. Até hoje eu sinto aquele cheirinho por tudo, porque era uma delícia, uma delícia. Eles fizeram uma colônia especial para elas, para as meninas do New York Experience. Então, de coração, obrigada, obrigada, foi uma delícia. Aquilo demorou, mas eu tive o momento certo agora de agradecer, foi muito bacana. E quem sabe a gente faz mais uma parceria pela frente. Tem mais meninas indo para Nova York, a Fez Aromas pode vir para cá junto. Boa! E tô esperando as perguntas. Ver se alguém quer saber ou da minha história toda, porque hoje, nossa, gente, 50 minutos de live. O que que é isso? 50 minutos de live. Eu já falei da minha carreira, de como é que eu comecei, como é que eu cheguei em Nova York, como é que o curso nasceu, como é que o curso está sendo oferecido, meu pensamento sobre essência, as coisas que eu estou tentando, né? Essa coisa de melhorar e de mudar o mundo da consultoria de imagem, no sentido de ser mais humano, mais harmonia, mais troca, mais felicidade, mais verdade, mais autenticidade. Inclusive, falando em autenticidade, eu quero saber se alguém de vocês viu o vídeo que eu postei hoje pelo site pela página da Brazilian e no Insta da Brazilian também aqui, dos meus erros de gravação, cara. Alguém viu esse vídeo dos erros de gravação? Eu pensei 1000 vezes se eu compartilhava esse vídeo ou não. Porque, na verdade, eu estava fazendo vídeo para colocar no... Oi, Júlia. Então, explicações do curso. Tem duas maneiras, tá? Ou tu me chama em direct e eu te respondo tudo da boa, pode me chamar. Mas se tu quiseres ter informações bem... Bruna, para ti também é a mesma resposta. Eu já te falo um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho a página, que daí tu passa a receber as informações, mas tu vai ter acesso direto à página do curso, tá? Tu entras em NYC, de New York City, NYC.Brazilian, com S, porque é S de Brasil com sua essência. Então, nyc.brazilian.com/saber mais. E aí tu vai receber os e-mails de informação, mas antes de receber os e-mails, tu já vai ter acesso a 2 páginas que tem tudo que tu queres saber de informação sobre o curso. Tá tudo lá, mas eu vou responder aqui o que tá rolando. Deixa eu ver aqui a pergunta de cima que passou. Então tá, Júlia, tem explicações no Insta. Essa semana tá rolando, cada dia eu tô falando de um assunto. Se tu fores ver ali, acho que eu comecei na segunda-feira, cada dia dando informação sobre uma parte do conteúdo. Então tem alguma coisa ali, sim. E na minha bio, ali no Insta, lá em cima, tem o link que vai te levar para a página onde tu vai ter informações do curso. Então ali tu consegue ter uma ideia bacana, mas me chama, a gente conversa, porque deu para ver que para falar eu não pago imposto não, né? Tô aqui que igual a matraca velha. A Bruna perguntou qual a duração do curso. Então, Bruna, também falei sobre isso na live. Depois, se tu quiser ouvir, eu fiz uma explicação mais extensa do porquê que é assim que funciona. Mas só para tu teres uma ideia, eu comecei o curso imaginando que seriam 2 módulos de 10 semanas, tá? Que é a turma piloto que tá rolando. Então, assim, nessa turma piloto, eu percebi que tá pesado. 10 semanas é muita coisa. Então, as meninas estão lá ralando. O que eu fiz? Eu peguei essas 2 semanas e eu dividi. O primeiro módulo vão ser 6. E o segundo módulo possivelmente sejam 5 semanas, tá? E isso é do básico. Depois vão ter mais 2 módulos de conteúdo intermediário e avançado, porque a formação é realmente bem completa. É bem completa. Esses próximos 2 módulos também são online, tá? Então, assim, são... Basicamente, eu vou te dizer que são 4 módulos de 5 a 6 semanas cada, com intervalo de 1 mês entre cada módulo, para dar um respiro. E esse respiro, gente, não é porque eu sou legal com vocês, não. É porque eu estou pensando que todo aluno precisa ter o que a gente chama de, como eu aprendi isso tudo em inglês, né? Silent period. O que o silent period é? O silent period é aquele momento que o aluno para, e aí toda aquela informação faz assim, ó. E aí tu percebe que não aprendeu nada, não sabe nada, e todas as dúvidas vêm. Se isso não acontece, tu vai assimilando. E quando chega na hora de praticar, tu não sabe o que fazer e por onde começar.
Então, essa parada de um mês, ela é importantíssima para que tu possa saber o conteúdo de verdade, que não seja só passeio, entendeu? Então, são 4 módulos online e depois... Oi, Chique, sem chilique de novo aí, coisa boa te ver. Depois, tem o curso presencial, onde 2 coisas vão acontecer. Prática das teorias, porque vocês só recebem a... Olha, chegou tarde porque a live tá longa, mas pelo ritmo aqui que tá andando, pelo andar da carruagem, ainda vamos mais tempo, então fica tranquila. Vocês vão fazer a prática do conteúdo teórico, porque vocês vão ter 2 certificados. O primeiro certificado é o certificado de conclusão, de participação no curso. E o segundo certificado é o certificado de formação internacional em consultoria de imagem, que vai ser conferido quando conclui aqui a aula em Nova York. Ah, mas eu tenho que ir para Nova York? Sim, cara. Tu quer 2 coisas. Primeiro, formação internacional só pode ter se de verdade ela é internacional. Não existe formação internacional pelo correio, né? Segundo, cara, tu está aprendendo análise de cores, está aprendendo a medir 8 cabeças, está aprendendo a entender como é que funciona o corpo. Eu não posso te dar um canudo e dizer que sim, tu te formou, sem eu estar do teu lado e ver que tu entendeu tudo. Eu quero te ajudar, eu vou te pegar pela mão. Não, não é assim. Vamos de novo, faz de novo. Análise de cores, tu vai sentar, vai fazer, eu vou sentar contigo. Olha só, olha pra cá, olha pra lá. E aí sim, pô, aí tu te formou, cara. Aí tu fez tudo de verdade até o fim. E nesta aula ao vivo aqui em Nova York, vão ter 2 cursos que vão acontecer na sua sequência. Um é a formação. E o outro vai ser um curso de extensão que eu vou oferecer junto com a Rose Gonçalves, que eu vou chamar ela para fazer uma live uma hora dessas, que eu vou oferecer junto com a Rose Gonçalves, que vai ter marketing para as consultoras, focado em consultoras, marketing digital para as consultoras. E ela não vai falar de Instagram, não, ela vai falar de venda, de como conseguir clientes e tudo mais. Então, vão ser 2 aulas que vão trabalhar juntas. Que bom que tu curtiu a ideia, vai ser muito bacana. Dá pra ver pelo meu ritmo de acelerada que eu tô, né? Eu tô apaixonada por isso, eu só penso nisso. Meu marido até com ciúmes já de tanto que eu tô dedicada a isso. Deixa eu ver a pergunta que ficou aqui pra cima, então, que eu tenho mais. Peraí. Responde da duração. Quais as diferenças? Ai, ai, ai. Essa pergunta da Juju Brandão. Juju, eu quero te responder, mas eu preciso que tu me responda uma coisa antes. Eu vou voltar na tua pergunta. A pergunta da Juju Brandão é o seguinte. Na sua opinião, quais as diferenças entre consultoria de imagem no Brasil e Nova York? Como eu vi que no nome dela tem NYC, eu tô vendo que ou ela mora aqui ou tem alguma relação. Eu quero entender, Juju, me fala uma coisa. Tá perguntando isso por quê? Porque tu és consultora de imagem e já trabalha aqui, moras aqui, quer ser consultora de imagem, o que tu quer entender dessa minha resposta? Porque eu quero te responder objetivamente, eu não quero ficar inventando história não quero te enrolar. Então, me dá um pouquinhozinho mais de informações sobre o que tu queres saber. Mas é bem diferente, mas a maior diferença não é necessariamente da consultoria de imagem em Brasil e em Nova York, mas sim os clientes que tu vai ter, se o teu cliente vai ser brasileiro ou americano. Essa é a maior diferença. Aí sim. Então, me explica um pouquinho mais para eu te responder melhor. Aí, Andréia, tu me fazendo a pergunta, vamos ver. Por que você acha que aqui no Brasil a consultoria de imagem está tão deturpada? Uxi! Essa pergunta doeu. Por que está tão deturpada? Eu vou ser bem sincera, eu estou fora do Brasil já tem algum tempo. Mas não precisa estar muito tempo fora do Brasil, pouco tempo fora do Brasil, para perceber que, na verdade, eu acho que todos os nossos valores no Brasil vêm sendo deturpados há algum tempo, né? Então, o resultado disso atinge várias áreas. Nós temos, não é só a consultoria de imagem, né, que está deturpada. Eu acho que começa a ser aquela coisa assim, se a gente for ver lá na raiz, começa que o brasileiro, por exemplo, sempre gostou mais do que é do outro, do que é seu. Aí vem essa questão de que para o Brasil só é bom aquele cara que tem grana, que pode, que banca, que... Então, assim, é uma... Gente, eu tenho 23 segundos, eu vou ter que voltar daqui a pouco, eu não posso fazer live, mas fica aí, eu vou voltar. Então, você tá dizendo aqui que vai encerrar, tá igual o programa de TV lá, o pessoal dizendo, cala a boca, no Oscar, eu tô assistindo no Oscar. Só um pouquinho, eu tenho uma coisa mais para dizer, fica aí, eu vou responder
Vou terminar de responder a pergunta da Andréia e volto para responder a da Juju. Tá acabando. 1, 2, 3. Fica aí que eu tô voltando. Voltei. Quem tá aí ainda, quem voltou, eu vou continuar respondendo. Gente, eu não sabia nem que isso acontecia. Eu não fazia ideia que rolava isso de time out, né? Voltou a Dani, a pessoa vai voltar aos poucos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu não sabia não, que chegava em 1 hora e o Instagram te corta, cara. Ele corta total, eu me senti de verdade. Eu me senti naquela coisa do Oscar, passando a coisa assim, as pessoas dizendo, ai, só um pouquinho, quero agradecer o fulano de tal. Eu esqueci de agradecer a minha mãe, meu pai, meu tio, Pato, Marreco. Oi, maninha, tô aqui ainda, mana. E feliz da vida de estar aqui, né? O que é mais legal. Então, ó, o pessoal tá voltando devagarinho, mas foi um aprendizado. Agora eu já posso... Eu não sabia, Andréia. Porque as minhas lives, quando são de manhã, que no horário do almoço, eu sempre faço as lives pensando que a galera tá no horário de almoço e tal. Então, eu cuido. Quando tá chegando em 20, 25 minutos, eu já começo a cortar ali para tempo de todo mundo assistir, senão atrapalha o rendimento do dia. E a maninha... Então, ó, agora a Juju tá respondendo ali. Então, beleza, aprendi isso agora, obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês por 1 hora. E agora, repetindo, voltamos na segunda fase. Não teve nem propaganda, viu que bacana? Então, vou terminar de responder da Andréia. Então, eu acho que, na verdade, tem essas duas questões, né? Primeiro, essa parte de que, infelizmente, no Brasil, tudo está um pouco deturpado, os valores já não existem mais, não existe mais essa coisa de um respeito ao estudo, um respeito à pessoa em si. Virou um mundo meio de, né, o cão come cão. E aí, dentro da consultoria de imagem, eu acho que essa questão de imagem lida muito com vaidade. E existe aquela coisa de que as pessoas, né, querem ser as mais. E quando tu quer ser a mais de alguma coisa, e entra nessa coisa, numa disputa de ego, né? E a coisa fica perdida, porque daí tu já perde um pouco de foco e tal. Infelizmente, o nosso país é assim, o nosso mundo é assim, os brasileiros são assim, e as pessoas, na sua maioria, devem entender que isso é normal e gostar. Gente, eu tô sofrendo na cadeira aqui porque ela não tá na posição certa, deixa eu arrumar melhor. As pessoas acabam se acostumando com isso e é assim que o brasileiro é. E aí a consultoria de imagem é uma carreira que faz assim, ó. De repente apareceu a consultora de imagem por tudo que é canto. E aí a vaidade começou a aparecer ali também, porque daí tem essa coisa de moda, de revista, e vai crescendo, crescendo, crescendo. E o ego é uma coisa muito perigosa, né? Essa coisa de fama, ela infla, ela dá uma inchada nas pessoas. Acho que talvez por isso, né? Talvez por ser muito centralizado também. Já falei demais, Andréia, não sei se é a resposta que tu queria, mas é uma pergunta que eu me faço com muita frequência. Então, eu vou voltar aqui para a Juju. Peraí. Tá, ficou alguma pergunta lá? Agora não adianta olhar para cima, porque as perguntas já saíram. Peraí. Então, isso, com certeza. Essa fogueira das vaidades atrapalha quem trabalha sério, com certeza. Até porque... Juju, segura aí, vou te responder. Mas isso é importante porque tu vai estar aqui, vai estar lá, então, né, é bom tu saber essa diferença. O que acontece é que tem muitas pessoas, né, no Brasil que elas são muito boas em áreas que dão apoio à consultoria de imagem. Então, assim, o cara manda tri bem em marketing, o cara manda muito bem em propaganda, o cara manda muito bem não sei o que, E as pessoas que trabalham com consultoria de imagem, né? Tipo, a Andréia e eu, por exemplo, né? Que temos uma pegada mais, paz e amor, total. A gente podia quase que estar em Woodstock, as duas. A gente fica naquelas... Eu, por exemplo, não sei vender, cara. Sou péssima com vendas, estou sofrendo. Mandei um monte de e-mail agora para as pessoas que estão interessadas no curso e juro por Deus, eu morro de vergonha. Eu mostro para todo mundo meus textos, porque eu não sei fazer texto forçando venda. Então eu conto uma historinha e tal, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar. Deu para perceber? Bom, vamos lá. A Ju mora em Nova York e tá se formando na FIT. Tá.
E aí a pergunta é com relação aos clientes. Bom, primeira coisa que eu vou te dizer, Ju, sobre FIT. Eu fiz a formação na FIT. Ela é ótima, mas tem muita coisa que tá faltando, tá? Tem que complementar. Tem algumas coisas que tu vai chegar na hora de... Por exemplo, tu não teve prática de análise de cores, tu não teve prática de biótipo, não teve prática dessas coisas. A teoria da FIT é sensacional, mas precisa ter a prática, tá? Então, é ótimo o curso, eu fiz o curso, eu amei o curso, aprendi horrores, conheci profissionais maravilhosos lá dentro. Marcício! O Márcio também tá aí para dizer que meu tempo de sala de aula é grande, faz tempo, Marcinho. Então, tem essa coisa que eu te diria que é bom tu dar uma pensada em que área tu quer atuar, como tu vai usar a consultoria de imagem, para ter certeza de que o que tu aprendeste é uma habilidade suficiente, é conteúdo suficiente e que tu te sente segura para atender clientes. Sobre a diferença dos clientes. Bom, vou te dar duas diferenças, mas assim, eu não vou falar tanto da diferença de Nova York e Brasil. Eu vou te falar da diferença de Nova York, de americano e brasileiros, né? Primeiro, americano é isso aqui, ó. É tempo. Então, essa pegada no Brasil, de tu fazer uma consultoria e de tu ficar horas fazendo análise de cores e horas fazendo... Vai lá, Andréia, foi bom demais te ver. Obrigada por ter assistido. Tu ficou um tempão aqui, cara. Valeu, ó. Valeu. Então, assim, é muito atendimento e o americano aqui, ele quer rapidez, cara. Ele não quer saber de tu ficar enrolando ele. É objetividade. Tem que ser objetivo. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, guarda-roupa. De verdade. Oi, Marci, tudo bem? De verdade, eu já tive cliente que, para concluir... Rodrigo! Mas olha quem fala! Eu já tive clientes que, para concluir o guarda-roupa dela, porque eu estava morando aqui, ela estava no Brasil, eu dormi na casa da cliente para conseguir concluir no dia seguinte. E não fiz tudo. Não fiz tudo. E ela não era uma cliente consumista, de verdade. Ela era uma cliente super consciente, que comprava quando precisava, que tinha um guarda-roupa otimizado. Não só porque nós já tínhamos feito a consultoria, quando nós chegamos no momento do guarda-roupa, mas principalmente... porque ela é uma pessoa super simples, né? E que, embora ela estivesse numa situação financeira ótima, ela seguia naquelas de entender que grana não era para estar jogando em roupa e coisa e tal. Ela era muito, digamos, pragmática na hora de fazer compras de roupas, né? E eu fiquei de um dia para o outro na casa dela para fazer a conclusão de guarda-roupa. Aqui... eu já tive cliente que em 3 horas eu fiz o guarda-roupa inteiro. Americanas. Porque elas não têm essa neura de brasileiro de não repetir roupa. Aqui eu vou repetir sim, cara. Eu vou usar segunda-feira essa, terça-feira aquela, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Lavo no final de semana, segunda-feira eu começo a usar o mesmo guarda-roupa de novo. E elas vão ter aquele guarda-roupa de primavera, um outro de verão, um outro de inverno, e assim vai. E a gente não, né? As brasileiras têm essa coisa de que gostam de se arrumar, gostam de variar, são costumeiramente mais criativas, por serem mais criativas, acabam comprando mais para poder fazer mais composições. Então, isso tudo influencia. Eu te diria que é bem diferente o processo de atender brasileira e americana, mas principalmente na objetividade. É muito mais objetivo com as americanas, desde o tempo da consultoria até a ida, compras e guarda-roupa e tudo mais. Então, mais perguntas. Eu estou respondendo perguntas agora. O que tem de perguntas? O Facebook está quietinho de perguntas, né? Quem é que vai perguntar aqui no Face? Só o pessoal do Instagram está participando? Vamos ver o que vem aí. Marci Marota, eu já te vi algumas vezes aparecendo por aqui. Me conta aí, o que eu posso te ajudar? Qual a pergunta que tu teria? A gente já falou, estava dizendo aqui sobre... Respondeu, Juju? Respondeu, era isso que tu esperava? Se tiver mais uma dúvida na sequência, toca a ficha. Eu respondo aí. A gente já falou sobre toda a minha carreira e tudo mais, e agora tá aqui só trocando ideia como se estivesse sentado no parque, né? No parque não, né? Mas no parque eu não poderia estar tomando um vinhozinho, mas sentado conversando em casa com os bons amigos. Se não tivermos mais perguntas, depois desta 1h10 de live, eu vou voltar aqui para o meu momento intelectual e criar mais material para o curso. Então, só para fechar, lembrando vocês
o curso de estilo de ensino. Ensino de estilo com essência. Vai abrir a nova turma. As matrículas, na verdade, já estão rolando. O curso, ele é... Diga, Márcia. É uma questão de cultura também, que nossa, das brasileiras terem... Sim, total. Ai, Julie, pergunta alguma coisa aí, não sai sem perguntar, não. Deixa eu te ajudar. Juliette. Juliette, isso. Pergunta aí para eu te ajudar. É totalmente cultural. É totalmente cultural. A gente pensa, né, como as pessoas vão pensar, vão mudar da consultoria de imagem para carro, né? No Brasil, se alguém aparece de carro novo, uau, que legal, que lindo, deixa eu sentar aí, deixa eu olhar, etc e tal. E aqui, pô, tem esse carro há 10 anos, que massa! É muito diferente, é muito diferente. Então, por incrível que pareça, em Nova York é uma cultura de consumo, não existe. Eu não moro em Manhattan, não me levem a mal, mas não quero morar em Manhattan. Eu moro no Queens, num lugar onde, quem já viu uma live minha, ontem eu fiz uma live na rua, eu moro de frente para um parque, tipo, escutando passarinho, uma coisa super, né, bem paz e amor, como eu disse antes que a gente era. Então, a pegada é muito diferente em Manhattan, é uma loja lá em cada, tipo, tropeça em loja, então o consumismo tá lá, mas eles não são assim. Eles não são assim, eles não são de descartar coisas, eles não precisam ficar comprando o tempo todo, não. Isso, Márcia, assiste tudo. Vou te dizer que isso aqui tá uma aula, cara. Eu vou salvar isso e depois vai pro YouTube, porque isso aqui tá uma aula, essa live de hoje. Para quem já tem a formação em consultoria, seu curso também pode ser direcionado? Eu queria muito que uma aluna minha respondesse isso. Eu não posso responder, trazer ela agora aqui, mas eu vou dizer o que as minhas alunas dizem. E, inclusive, tem na página, se entrar na página do curso que está ali em cima na minha bio, tem os depoimentos delas. Elas estão dizendo que é como se elas não tivessem feito nenhum curso antes, né? Que tipo assim, que elas aprenderam um monte de coisa e não sabiam o que fazer com aquilo, e que agora as coisas estão se conectando, que elas... Todo o processo que elas tinham entendido, toda a teoria que elas tinham aprendido, que tinha muitas quebras, né? Eu ia dizer muitos gaps, desculpa. Tem muitas conexões faltando e com o curso elas estão fechando essas pecinhas todas e estão entendendo como é que funciona de verdade o trabalho de consultoria. Então, eu te diria que sim, até porque eu ainda não fiz essa pesquisa, mas eu vou fazer, porque eu estava mexendo nas minhas alunas hoje. Eu vou pegar todas as alunas que eu já tive e eu vou ver ali quem que fez o curso pela primeira vez e quem que fez um curso depois de já ter feito o curso. Eu vou dizer que está na faixa de 50% para cada lado. 50% das alunas que eu tenho já têm formação e voltam bem satisfeitas. Bem satisfeitas. Então, eu diria que vale a pena sim. Ai, que legal! A Rose que falou em mim, que máximo! Eu falei na Rose agora há pouquinho, cara. Tu vai ver, tu vai assistir a live inteira, tu vai ver que eu falei na Rose. Então, a Rose, que fez curso de consultoria, ela já é uma referência para te dizer. Deixa eu te dizer aqui, deixa eu ver, peraí. Como é melhor cobrar em Nova York, por hora ou por pacote? Eu não vou te dizer que é melhor em Nova York ou no Brasil a forma de cobrar. Eu acho que tem que ter, como é a cultura do Brasil, isso, de ter e de pouco ser. É bem isso, Márcia, tá certíssima, infelizmente, né? Mas quem sabe a próxima geração? Vamos ver, quem sabe a próxima geração? Tu conhece a Rose já há bastante tempo. Eu conheci a Rose há mais ou menos esse tempo, cara. Acho que tem mais ou menos o mesmo tempo. E a Rose é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Ela tem me dado umas dicas de business bem boas. E ela vai estar comigo aqui em Nova York em outubro para fazer o curso de extensão para as meninas que tiverem concluído o curso. Então, quem sabe tu já faz os dois juntos. Mas sobre pacotes ou por hora. É muito menos relacionado a onde tu estás praticando do que ao tipo de serviço que tu ofereces, tá? No meu entender, na forma como eu trabalho, e eu deixo isso bem claro, porque, né, eu cobro por pacote todo o processo inicial da consultoria. Não tem problema não, eu sei como é que é, Julie. É Júlia ou Juliette? Escreve para mim, porque como tá tudo junto, eu não sei se tá emendado, eu quero falar teu nome certinho, então me corrija aí, por favor. Vai depender de como é que funciona. Então, eu ofereço, e eu digo de novo isso, eu ofereço assim, porque é a forma que funciona para mim e para os meus clientes. Eu tenho
pacote de todos os serviços iniciais, todas as análises, e até a análise de closet, né? A análise de guarda-roupa. Que dentro da análise de guarda-roupa tem 2 pacotes distintos, um mais curto e um mais extenso. Eu ofereço essa análise como pacote, todo esse começo. Porém, eu ofereço o pacote e eu dou a opção. Se tu não quiser, porque às vezes é uma questão até de custo, né? Às vezes as pessoas não querem te pagar tudo na bucha. E aqui não existe parcelamento. Então, como aqui não tem parcelamento, eu dou a opção de, às vezes, as pessoas fazerem, faz neste mês análise de cores, neste mês análise de estilo, e assim por diante, para que elas possam diluir os pagamentos. Via de regra, todo mundo contrata o pacote com tudo, porque eu sempre ofereço desconto no pacote, né? Julie, fechado, então vai ser Julie. Juliette. Eu acho tão bonito Juliette. Posso? Eu vou chamar de Juliette. Eu achei tão lindo Juliette. Então, assim, eu acho que o pacote funciona melhor, porque elas acabam contratando assim, porque acabam tendo todo o serviço contratado, né? Eu tenho a questão de tu contratar por hora. Como é que tu vai contratar por hora, oferecer por hora um serviço de análise de biótipo? Tipo, tu não terminou, passou 1 hora, ela te contratou para 1 hora, tu não terminou, tu vai deixar pela metade? Não tem como. Análise de cores, por exemplo. Tu não tem como oferecer por hora também. Tu tem que contratar, oferecer o teu serviço. Então, eu acho que o pacote dos serviços, né, o valor individual pelos serviços, e se for para ter alguma coisa por hora, é análise de closet e das compras, que são 2 coisas importantes. E aí, quanto aí das compras e análise de closet, eu vou dar uma aula agora importante, cara. Pega aí papel, caneta e anota. Em qual, e aí eu vou perguntar e vou esperar a resposta, não espera que eu vou responder, não. Em qual das 2 atividades, closet ou compras, por mais tempo e com maior intensidade, vocês utilizam a sua capacidade intelectual durante o processo? Aonde que por mais tempo, durante 1 hora, vocês utilizam mais o penso de vocês durante o atendimento, fazendo uma análise de closet ou indo às compras com o cliente? Agora o reloginho está no tic-tac. Enquanto vocês pensam aí na resposta, eu tomo meu vinhozinho. É na análise de closet ou é na área das compras que vocês vão ter mais gasto de penso, de cérebro, de capacidade técnica com o cliente? A Juju acha que nas compras. Alguém mais? Viu? É assim que funciona. É assim que funciona. Então tá, a gente tem aqui 1 a 1, por enquanto, de respostas. Uma achando que é no closet e a outra achando que é nas compras. Olha só. Toda a capacidade técnica de vocês... Oi, César, tudo bem? Cara, a gente tá devendo um bate-papo um pro outro, né? Mas beleza, vai rolar. Toda a capacidade técnica de vocês vai ser utilizada nas 2 tarefas. Porém, vocês vão concordar comigo que quando vocês estão no ambiente com a cliente, no seu closet, o espaço que vocês têm com elas é isso. Vocês têm ali aquele determinado número de roupas a concluir num período de tempo. Então, no closet, então, mais um voto para closet. 1 hora, eu tô aqui com ela e eu tô com 1 peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças e a cabeça tá aqui, ó, a 1000 e não para. É muito mais coisas para pensar. No shopping, tu tá com a tua cliente, no shopping... Em inglês, shopping é fazer compras, né? Então, vamos dizer, nas compras, para não confundir com uma ida ao shopping, porque não precisa ir ao shopping, tu pode ir a uma loja fora de um shopping center. Então, nas compras, eu vou estar com a minha cliente, e aí ela vai olhar uma arara, aí eu viro pro lado, aí eu vi uma coisa bonita, mas não tem nada a ver com ela. Eu passo pro outro lado, e aí eu vou lá e vejo alguma coisa, isso aqui tá dentro da cartela de cores dela. E aí, assim, a gente começa a perceber que tu está muito mais gastando. Olha, que até a galera que. Até a Márcia, que é da área de ensino, está aqui palpitando. Boa. Mais 2 votos aqui, um para compras e um para closet.
A Simone votando em closet. Tu tá muito mais atenta, muito mais gastando o teu fosfato, muito mais buscando as tuas informações, o teu conhecimento durante uma análise de closet. Enquanto que tu tá no shopping, tu vai estar usando o teu conhecimento, mas tu vai ter um espaço de respiro entre cada necessidade de raciocínio. Ou seja, uma hora de closet, em teoria, pelo menos, é mais valiosa do que uma hora de compras. Claro que cada uma vai ter a sua abordagem, cada uma vai ter a sua forma de trabalhar, vai ter, não, mas eu tenho que pensar aqui, sei lá, eu vou ter que pagar o cafezinho. Tudo bem, tu vai desenvolver a tua metodologia de trabalho, vai cobrar da maneira que bem te convém. Mas o fato é, de verdade, tu vais pensar mais numa análise de closet do que numa ida às compras. E aí? O que acharam dessa? Simone, acabei de lembrar aqui, né, das nossas noites regadas a bom vinho. Oh, coisa boa. Agora só depois que tu tiver o teu bebê aí pra gente poder tomar um vinho de novo. Quem sabe vai me visitar pra fazer... Guria, vem pra Nova York fazer o... Como é que chama? O enxoval do baby. Vem pra cá. Concordou então, Márcia? Achou que faz sentido? Valéria, concordou também? É verdade, né? A gente tem muito mais penso dentro de um closet do que fazendo compras. Gente, 1h22 de live. Eu tô sem voz, precisando não só de vinho, mas precisando de água agora para realmente hidratar. Foi legal demais esse bate-papo. Eu prometo que eu vou tentar aparecer de noite em algum outro dia por aí. De repente, né, eu deixo... O problema é só a questão de marido, filho, etc, que normalmente à noite eu tô com eles em casa. Hoje o marido saiu para bater um papo por aí. Eu fiquei solita, a Pitoca já tá dormindo faz um tempo. Acabei vindo aqui para conversar com vocês. Vamos ver se vai que rola, né? Mas quem sabe eu consigo aparecer com mais frequência. Se eu não aparecer com mais frequência à noite, tenta assistir os replays, cara. Tenta assistir os replays. Tudo que eu faço de vídeo aqui, eu tô subindo pro YouTube, tá? Então no YouTube é fácil, porque o mesmo handle, como é que fala handle em português? Que é o nominho ali. Peraí, que tem mais uma frasinha aqui. Por que o closet é avaliação e confirmação das análises de estilo e desejos de imagem da cliente? Desculpa, mas eu só não entendi se tu tá perguntando ou se tu tá dizendo que ele é. Só para eu ter certeza aqui do que eu vou falar na sequência. Mas todos os vídeos que eu tô fazendo aqui, e por isso até que eu comecei a fazer no Face, porque o Face já sobe. Pois é, Márcia, é verdade. Eu fico trifeliz que tu tenha assistido. Obrigada mesmo. Vamos ver. De repente eu faço uma vez por semana de noite. Mas tudo eu subo pro YouTube, porque daí o formato do vídeo do Facebook é o mesmo do YouTube, ele sobe direto, né? Ele sobe direto. E aí, então, eu tô nos dois canais. Porém, o meu nome ali no Instagram, que é Brazilian e sublinhado NYC, é o mesmo no YouTube. Então, coloca lá, youtube.com/Brazilian sublinhado NYC, e tu vai chegar no canal. E lá tem uma playlist com todas as transmissões ao vivo que eu fiz desde que eu comecei a trabalhar com essa pegada de essência e tudo mais que vocês têm ouvido falar bastante. Então tem tudo lá. Então quem não conseguia, tipo, de noite não rolou, não pude aparecer, tenta assistir as que rolaram durante o dia. Essa semana eu vou fazer live todos os dias em horários alternados, né? Então vai estar tudo lá. Então, o closet é a avaliação e confirmação das análises de estilo e desejo de imagem da cliente. Então, Márcia, eu discordo só um pouquinho com o que tu falaste, né? Porque, na verdade, ele funciona não necessariamente como avaliação e confirmação, porque a avaliação foi feita, né, no processo de análises, e tu vais, na verdade, dentro do guarda-roupa, tu vai dizer para ela o seguinte, olha só, tudo aquilo que tu me contaste, que era o teu cenário, o teu ideal, o que tu busca, etc e tal, séries, ixi, gente, agora sim, agora vem a confirmação de ouro, né? As séries, cara, foi minha professora de didática quando eu fiz magistério.
Então, ela está aqui para dizer que sim, tem muitos anos que eu estou dando aula. É só para confirmar com chave de ouro nessa live. Então, eu acho não, eu sei, né? Isso aí fica outra dica para vocês. Quando tu está falando com uma pessoa, né? Eu sou professora, instrutora de consultores de imagem. Eu estou formando pessoas, eu não posso achar. Se eu achar, eu te ponho dúvida. Então, eu não acho nada. Ou tu sabe ou tu não sabe. Se tu não sabe, não tem vergonha nenhuma nisso. E com os próprios clientes, não tem vergonha de não saber. Boa pergunta. Vou me informar e te retorno. É a melhor coisa a dizer. Então, aqui, o que eu vou te dizer? O closet, na verdade, ele não é uma avaliação ou uma confirmação. Ele, na verdade, ele é uma ferramenta que a tua cliente vai ter para executar o que a gente descobriu durante a análise de estilo e tudo mais. E a gente pode chegar à constatação de que ela não tem aquele material para atingir o objetivo que ela te pediu. Isso pode acontecer. Assim como... Oi, Leco, tudo bem? Assim como pode acontecer da gente chegar no guarda-roupa e dizer, olha só, tu tem todas as ferramentas que tu precisa para fazer, para atingir o teu objetivo de imagem. Como é que a gente vai compor isso? Daí tu ajuda ela a compor. Dependendo disso, a gente vai às compras ou não. Porque a gente pode chegar no guarda-roupa e perceber, cara, você não precisa nem as compras. Tu tá muito bem. Deixa eu falar o que eu ia falar, porque eu engasguei e não falei. Tu tá tri bem. Toca a ficha. Tu simplesmente vai pegar tudo que tu tens aqui de blusas, saias, calças, vestidos, etc. E vai compor de uma maneira a apresentar o teu objetivo, a apresentar a tua personalidade e tudo mais. Então, a gente avaliar uma cliente pelo guarda-roupa, ela pode estar totalmente desgostosa ou, de verdade, o guarda-roupa não está alinhado com a personalidade dela, então não dá para avaliar. E confirmar, né? A gente já tem a análise que confirmou isso antes. Então, como eu falei, e aí fica para vocês, quem está trabalhando com a sua própria cliente, a gente não acha, a gente tem que saber. Porque se a gente estiver achando, o cliente vai perder a confiança. E aqui, na verdade, então, Márcia, desculpa, mas eu vou ter que discordar da tua frase, mas eu tenho certeza que por um ótimo motivo. Espero que tenha ajudado aí de novo. Finalizando, gente, eu tô amando isso. Eu vou viciar nesse negócio. E eu preciso ir para continuar a trabalhar, para continuar a oferecer o curso que, como eu falei para vocês, tá ali, vocês vão na minha bio, no Instagram. Clica ali, se não me engano, no primeiro link, já vai entrar, eles vão entrar no meu mailing e vão começar a receber os e-mails na sequência, tá? Vai começar a receber os e-mails. Mas se vocês quiserem ir direto para a página do curso, quando terminar a live agora, tanto no Instagram quanto no Face, eu vou digitar no Stories e aqui nos comentários do vídeo, do Face, eu vou digitar a página do curso. Para quem não quiser entrar na lista, não entra na lista e tudo bem, eu quero que vocês conheçam o curso. E aí vai lá e vai conhecer como é que funciona. Tem a primeira página, que vai levar para uma segunda página de tanta informação que tem. E eu vou dizer para vocês, vocês vão ter dúvidas. Então, pergunta, cara. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp, qualquer coisa, porque daí... Oi, Rosana, uma aluna chegando aí, tudo bem? Vocês vão ter dúvidas, então me manda mensagem, porque eu respondo. E normalmente eu respondo em seguidinha. Se eu demorar um pouquinho, daqui a pouco a resposta está chegando, mas vocês não ficam sem resposta. Seja por WhatsApp, e-mail, direct message, sinal de fumaça, estou respondendo o que for, manda aviãozinho que eu pego e respondo também. Beleza? Vou lá. E eu quero agora que vocês cantem comigo a música. Só a música, só o tan-tan-tan do Ayrton Senna, porque eu mereço. E eu não vou embora antes de fazer 1h30 de live, porque a gente está com 1h28. Então eu vou enrolar aqui só para fazer 1h30 e a gente fazer junto tan-tan-tan, tan-tan-tan, e daí acaba, e era isso, e foi. O que vocês acham? Alguém pergunta alguma coisa aí que eu responda em 1h10? Que daí eu finalizo? Eu não vou ficar no vácuo e no silêncio, não. Eu vou ficar esperando aí. Se tem... Rosana, conta aí alguma coisa. Como é que tá o teu trabalho? Tá curtindo? Ah, Rosana fez aula. Gente, Rosana, conta como é que foi a tua experiência do curso. Escreve aí para nós.
De nada, Márcio, foi um prazer, de verdade, foi uma delícia. Eu não pensava que ia ser tão bacana. Eu comecei aqui meio que enchendo murcilha e, nossa, foi sensacional. Ai, a Rosana não vai me responder, ou vai? Eu vou chegar aqui 1h29, 39h37. Cara, é muito papo. Vamos combinar, né? Quem é que fala tanto assim? É matraca velha aqui. Amém, sim, amém. Fica com Deus, boa noite. Era isso. Fui, gente. Obrigada de coração. Amei, 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 amei. Vai ser. Com certeza eu vou aparecer aqui de novo. Fiquem com Deus. Com a essência de. Ah! E olha, né, que a Valéria manda uma pergunta nos 45 do segundo tempo. Tá parecendo meu time jogando futebol, Valéria. Você também faz análise de rosto segundo princípios do visagismo. Cara, então, não sei. E sabe por que que eu não sei? Porque eu não sei o que que o visagismo apresenta. Mas o que eu posso te dizer é que eu já tive alunas que na aula. Ih, agora a sogra apareceu ali, gente. Tan, 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 ela cantou comigo. Obrigada, sogra. Eu já tive alunas que fizeram curso de visagismo com o Philip, né? Quem viu o começo da live sabe que eu sou peça para nomes. Philip Hallowell, alguma coisa assim. Me disse, cara, aprendi isso na aula de visagismo. Então, eu acredito que tenham princípios aplicados que sejam os mesmos, mas eu tenho certeza que os nomes não vão bater. Porque aqui, né, eu aprendi e eu ensino toda a técnica e teoria que é a técnica e teoria que a ESA ensina, não existe visagismo, né? Aqui não existe visagismo. Então eu entendo que algum. Emily, só agora, cara, só agora. Eu tô no final do segundo tempo já, mas eu quero muito falar contigo. Eu tenho uma coisa para te propor, preciso conversar contigo, Emily. Me chama depois no inbox. Então, como aqui não tem essa prática, eu vou te dizer que não, porém, muita coisa é semelhante, muita coisa coincide sim. Mas eu precisaria um dia sentar com alguém que trabalha com visagismo. Eu vou fazer, porque eu tenho uma aluna agora, a Lu Assunção, ela é visagista, eu vou fazer isso com ela e a gente vai comparar o que, que é de visagismo da parte de análise do rosto, porque eu não sei ainda, preciso fazer essa comparação. Ah, yeah! Adri, isso são horas de aparecer? Como assim, guria? Eu preciso ir. Eu vou deixar a Adri falando sozinha. Gurias, foi sensacional. Vocês são demais. Era isso. Fiquem com Deus e eu volto com certeza. E quem sabe a gente bate o recorde dessa live de 1h32. Beijo. Fui. Tchau, Face. Vocês sempre ficam pro fim.